O dia 6 de dezembro de 2023 vai ficar marcado como o dia mais triste na vida de um torcedor do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube está rebaixado para a Série B de 2024. Gol do Fortaleza, gol do Lucero. O erro de passe, e aí o Lucero viu, estava sem goleiro, mandou pro gol e o Santos está rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. Do Lucas Sacha, e vem bola no meio campo, pintou um golaço do Fortaleza, é gol do Fortaleza. João Paulo estava fora do gol, o chute do meio campo e o Fortaleza faz os 2-1. Final de Campeonato Brasileiro para o time do Santos em 2023. Em 111 anos de história, o clube se vangloriava de muitas conquistas relevantes, jogadores que se tornaram lendas, não apenas na Vila Belmiro, mas no mundo todo. Um gigante incaível que sucumbiu em meio ao mar de lama administrativa que se encontrava. Essa é a história de como o Santos saiu de uma final de Libertadores em 2021 para a Série B do Brasileirão em 2023. Então já muda seu mundo real e fica comigo para mais uma análise de trave a trave. O Santos tem uma rica história que vem desde a geração anterior a Pelé. Nomes como Zito e Pepe apadrinharam o garoto que estreou aos 15 anos e que viria a levar o clube ao topo do mundo. E essa é uma das maiores qualidades do Santos até hoje, revelar grandes jogadores e sempre lucrar com a venda de promessas. Após os anos 2000, tivemos Diego Ribas, Elano e o cara das pedaladas como principais nomes. Depois surgiu a geração de ouro, com Neymar e Ganso sendo os protagonistas. E no pós-Neymar tivemos Gabigol, Rodrigo e mais recentemente o Marcos Leonardo, que foi vendido ao Benfica. O Santos sempre aproveitou esses grandes talentos, mas não soube aproveitar a grana recebida deles. O clube se afundou em dívidas constantemente, com nomes como Leandro Damião, Lucas Lima e tantos outros que não só deram prejuízo financeiro ao clube, mas também não renderam o esperado dentro de campo. E essa situação vem desde a época de Pelé, pois como todos sabem, países de todos os continentes pagavam uma nota para levar o Santos jogar em seu território. Então você já deve imaginar que esses tours que o Santos fazia pela Europa geravam muita receita para a instituição. E após a década de 70, eles deveriam ser o clube mais rico do Brasil e talvez do mundo, certo? Pois é, isso não aconteceu e o Santos nunca foi um clube que administrou bem sua verba e constantemente parece estar com os cofres vazios, sempre à espera de mais uma joia ser descoberta e vendida. E se você aliar essa má gestão dos recursos financeiros a uma má gestão no geral, não tem como a instituição ser levada a outro caminho que não esse que alcançaram em 2023. Há pelo menos 4 mandatos, o Santos não via um presidente de fato comprometido com a melhora do clube. E essa má gestão não começou com o Rueda. E acho que podemos voltar até a gestão do senhor Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o famoso Laur. Ele presidiu o Santos de 2009 até 2013 e apesar das grandes conquistas, incluindo a Libertadores, ali já conseguíamos ver os indícios de que o Santos teria problemas no futuro. Ao assumir o clube em dezembro de 2009, Laor deu uma entrevista dizendo que a situação financeira era delicadíssima e que precisariam ser inteligentes nas ações. No mês seguinte, já em janeiro de 2010, o Santos confirmava a contratação de Robinho, que chegava por empréstimo junto ao Manchester City. O grande problema era que Robinho custaria 1 milhão de salário aos cofres do Santos. E lembrando que estamos falando de 2010, essa não era a realidade da época. Hoje você tem vários jogadores que ganham um salário nessa faixa. Em 2010 não. E ele chegava para integrar o elenco apenas até agosto daquele ano. E claramente ele usou o Santos nessa ocasião. Era de conhecimento público que ele só estava voltando para jogar a Copa do Mundo, que seria disputada naquele ano, e como ele estava sem espaço no Manchester City, não sendo sequer relacionado para os jogos, seria perfeito voltar para o Brasil para ganhar ritmo, ter mais visibilidade do povão e se afirmar como homem de confiança do técnico Dunga. Até porque foi noticiado com grande fervor que Robinho aceitou uma redução no salário para jogar no Santos. Olha como ele ama o clube. E cara, ele ganhava 1 milhão e 100 mil no Manchester City. E no Santos, ele passaria a ganhar 1 milhão. Que baita redução, mano. Realmente, acho que foi um martírio para ele. Uma grande prova de amor. Olha como ele reduziu o salário para atuar pelo Santos. É claro que a torcida adorou. Ele desempenhou um bom futebol em campo, junto com Neymar e Ganso, mas esse já foi o indício de que os conselheiros do Santos não estavam com a cabeça no lugar. E nem os cabeças do clube.
já que o presidente em um mês dá uma declaração dizendo que a situação é delicada, corta vários jogadores do elenco e no mês seguinte traz apenas um jogador por R$1 milhão, deixando a situação ainda mais delicada. Na gestão de Laor, ainda teve o episódio envolvendo a negociação do Neymar, que é bem complexo e controverso até hoje, mas fato é que para a torcida do Santos, nos últimos momentos dele com a camisa do clube, ele já aparentava de fato estar com a cabeça em Barcelona, tanto que foi vaiado dentro da Vila Belmiro pelo mau momento que vivia no início de 2013. Laor pediu afastamento por problemas psicológicos e um tempo depois deu uma entrevista ao ESPN, dizendo que temia que o Santos se tornasse um time permanentemente medíocre, e não demorou muito para essa declaração passar a fazer um pouco de sentido. Só para não passar o vídeo todo falando sobre as contratações sem sentido e passar de fato para o campo e bola, acho que não dá para deixar de citar brevemente o caso Leandro Damião. O centroavante apareceu bem no Internacional, recebeu convocações para a seleção e parecia ser uma ótima promessa, e isso despertou o interesse do Santos, que o contratou por R$42 milhões. E essa é até hoje a contratação mais cara da história do clube. Mas o fato curioso aqui é que esse negócio aconteceu em dezembro de 2013. E lembra que o Santos há apenas 3 anos estava com uma situação delicadíssima? Pois é, ia piorar. Damião não rendeu no clube e acabou sendo emprestado ao Cruzeiro, onde entrou na justiça contra o Peixe, cobrando direitos de imagem, salários, 13º, fundo de garantia e exigindo a rescisão de seu contrato. Arouca, Aranha e Mena também entraram na justiça contra o clube da Vila, e a bola de neve não parava de crescer. Damião conseguiu um acordo com o Santos, mas deixou o clube sem oferecer nada esportivamente, nem financeiramente. Muito pelo contrário, as dívidas envolvendo sua contratação perduraram até o ano passado. Foram 10 anos de dívida por um jogador patético que não retribuiu nada em campo, não retribuiu 1% do valor investido. Mas julgar a contratação como errada pelo fato do cara não desempenhar bem em campo é muito fácil depois de ver o erro já acontecido. Na época, ele era um jogador que prometia bastante, porém, o erro está na administração das finanças. O clube não vinha bem há muito tempo e simplesmente decidiu entrar de cabeça em uma dívida com apenas um jogador. É claro que eles não sabiam o que aconteceria, não imaginavam que Damião pudesse fazer isso, mas ao invés de investir todo aquele dinheiro na montagem de um elenco competitivo ou em estrutura, eles preferiram dar toda essa grana para um jogador. O Santos sofreu muito financeiramente com esses contratos malucos que fazia, seja com jogadores ou técnicos. Em 2022, para você ter uma ideia, o contratado da vez foi o técnico Fabián Bustos, um técnico argentino que comandava o Barcelona de Guayaquil. Simplesmente, dentro de campo, foi um dos piores trabalhos que o Santos já teve. O time não tinha jogadas coletivas, a bola parada era péssima e no primeiro jogo dele à frente do clube, sofreram para passar pelo Fluminense do Piauí na Copa do Brasil, classificando apenas nos pênaltis. Ele também comandou o time nas 3 últimas rodadas do Paulistão e não conseguiu a classificação para o mata-mata. No Brasileiro, o time empatava demais, foi amassado pelo Corinthians na Copa do Brasil, na Libertadores caiu na fase de grupos, mas conseguiu uma vaga na Sul-Americana, só que a eliminação nas oitavas de final para o Deportivo Táchira em plena Vila Belmiro foi o fim da passagem do argentino pelo Peixe, ou pelo menos o fim de Fabián Bustos nos gramados, porque fora dele havia um conhecido problema. O Santos, com seus contratos malucos que não podia pagar, sofreria novamente na justiça e dessa vez o martelo foi batido pela FIFA e o clube foi condenado a pagar uma multa ao treinador, e como isso não aconteceu, a FIFA impôs um transfer ban no Santos e com isso o clube não conseguia mais inscrever nem contratar jogadores. E isso permaneceu até o dia 26 de fevereiro de 2024, quando finalmente conseguiram quitar as dívidas com o técnico. Então agora, falando sobre o clube esportivamente, a declaração de Laor, temendo que o gigante da Vila se acostumasse a brigar em pescas menores, se tornou real. Em 2019, o Santos ficou em segundo no Brasileirão, mas apesar disso, não brigou de fato pelo título. Afinal, aquele time de Jorge Jesus era imbatível, mas foi uma boa campanha do Peixe de Sampaoli. Na Libertadores do ano seguinte, o Santos chegaria até a final contra o Palmeiras, e foi uma campanha sólida. Tomou um susto inicial da LDU nas oitavas, mas passou de passagem por Grêmio e Boca Juniors nas quartas e semi, e contra o Palmeiras fez uma final horrível, a pior final que já assisti na minha vida. Os dois times foram péssimos no jogo, e o Santos tomou um dos gols mais bobos que já vi também. É inacreditável. Se você reparar na reação do Pará ao disputar a bola e do goleiro ao sofrer o gol, parecia um gol normal em uma pelada, em um amistoso qualquer. Que reação meme de alguns jogadores do Santos, sem nenhuma noção do que estava em jogo ali. O árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimos e o Palmeiras fez o gol aos 98 minutos e 28 segundos. Não tem como. A postura dos jogadores do Santos, faltando segundos para terminar a partida, foi desprezível. E a partir daí, o Santos se tornou o que Laor temia. Um pouco antes da Libertadores,
Libertadores, em que foi comandado por Cuca, o Santos havia contratado um técnico português para o início de 2020, Jesualdo Ferreira. Bom, vocês sabem o que houve no início daquele ano, e o futebol ficou paralisado por muito tempo no país. E quando voltou, Jesualdo teve apenas 15 partidas no clube e foi demitido após a eliminação para Ponte Preta nas quartas do Paulistão. Mas não foi qualquer eliminação, foi um espancamento. O Santos foi humilhado pela Ponte Preta, e não era qualquer elenco não, era a base do time que chegaria na final da Libertadores alguns meses depois. Lucas Veríssimo, Pará, Diego Pituca, Carlos Sanches, Marinho, era um bom time que acabou caindo para a Ponte. Não foi barata a rescisão com Jesualdo Ferreira, e o Santos teve que mais uma vez desembolsar uma nota para se desfazer de um técnico que não rendeu em campo e que não fazia o menor sentido em estar ali. Simplesmente não existia planejamento no clube. Era buscar qualquer nome, oferecer mais do que podia e se desfazer depois de algumas partidas. Após essa eliminação vexatória, o Santos nunca mais chegou sequer ao mata-mata do Campeonato Paulista. Em 2021 ficou no quase, em 2022 foi uma campanha ruim, com mais derrotas que vitórias, mas ainda não sofreu com o risco de rebaixamento pela incompetência do Novo Horizontino e da Ponte Preta. Mas em 2023, o clube realmente ficou próximo de uma queda, e esse medo existiu nos torcedores, e seria a mais humilhante de todas. Ali já era um prelúdio de que esse elenco estava querendo aprontar com o torcedor. Em 2022, o Santos também brigou na parte de baixo da tabela e até o fim esteve mal, conseguindo se safar mais por demérito dos adversários. Nessa temporada, nenhum clube rebaixado chegou a fazer 40 pontos no Brasileirão, e assim o Peixe escapou da rede em que estava louco para cair. Mas em 2023, com todo esse histórico recente e com brigas para se manter até na Série A do Campeonato Estadual, o Santos não conseguiu escapar. O Santos estar defasado como instituição é completamente culpa de seus gestores. Daria para fazer um vídeo apenas sobre a gestão de Rueda aqui, que foi disparado o pior da história do Santos, o que tomou mais decisões ruins e afundou o clube ainda mais no mar de dívidas que já se encontrava. Ele ignorou informações importantes relatadas por um conselheiro sobre possíveis crimes cometidos no clube, envolvendo o não pagamento de multas e dívidas pendentes, mesmo tendo dinheiro em caixa. E sem dúvida, foi o grande responsável por afundar o Santos nessa crise. Só que tem vários vídeos aqui no YouTube expondo todos os erros de Andrés Rueda. O Jorge Igor já falou muito sobre isso. Enfim, não vou me alongar nesse caso, porém uma coisa é certa. Mesmo com tudo isso, o Santos ainda poderia permanecer na Série A com a ajuda de um fator imediato que independe de toda essa bagagem, o desempenho em campo. Mais uma vez, assim como já foi falado no vídeo sobre o United, uma gestão influencia e muito, acaba com o time, mas não é o fator determinante no resultado final em campo. Isso, quem tem responsabilidade sempre serão jogadores e técnicos. E não dá para tirar a culpa dos jogadores nesse caso. Realmente não tem como. Relatos de um jornalista do R7 que cobriu a queda do Santos apontam que muitos jogadores do elenco pareciam não estar preocupados com a iminente queda, ou simplesmente que não ligariam se isso acontecesse. E me parece ser óbvio alguns desses nomes, como Soteldo, por exemplo. A pisada na bola contra o Vasco, que virou um meme contra o próprio clube após o Gigante da Colina se safar e jogar o Peixe para a Série B, é um claro exemplo de desconexão do jogador com a realidade, com o momento do clube. Em um primeiro momento, pode ter sido legal para a torcida. Era um concorrente direto na briga para se manter na elite, mas é um gesto que claramente não demonstra a preocupação com o resultado. Desculpa, cara, seu time é horrível, está brigando para não cair. Você não tem que ficar de firulinha, subindo na bola para tirar sarro do adversário. Isso demonstra claramente que para esse cara, o Santos poderia ganhar qualquer jogo e sair daquela situação quando quisesse, ou simplesmente que não era tão grave assim. Olha só como eu brinco e tiro onda. É claro que não é esse lance que fez o clube cair nem nada do tipo. Acho que vocês conseguiram entender, mas esse episódio claramente demonstra a mentalidade de alguns jogadores e como o clima não era tão grave para alguns como era para outros. Nesse ano de 2023, o Santos teve 5 técnicos e no ano anterior, 6 nomes passaram pela Vila Belmiro. São 11 técnicos em 2 anos. Não existe outra palavra para definir isso que não amadorismo. Outros nomes que dá para citar a falta de vontade em campo e que talvez não estivessem tão preocupados assim com a situação é Marcos Leonardo e Jean Lucas, o que também tem a comprovação com as polêmicas vazadas antes de jogos importantes. Não dá para chegar da balada na véspera de um jogo importante, com o time nessa situação. Sempre que eu vi alguém comentando sobre o Santos, parece que 90% da culpa pela queda é atribuída ao Rueda. E faz sentido isso? Ele não foi o primeiro presidente ruim do Santos. Ele foi o pior de todos, é verdade. Mas pelo menos desde 2010, decisões ruins vêm sendo tomadas, que levaram o time até esse ponto. E mesmo com todos esses problemas fora de campo, quem poderia tirar o Santos dessa situação? Quem tem o poder de conseguir mudar essa história e participar da forma mais ativa possível no resultado? Os jogadores. E é por isso
isso que eu falo que eles são os grandes responsáveis pela queda do Santos em si. Não pelo momento do time, não pela defasagem da instituição, mas quem estava em campo precisando vencer o Fortaleza eram os únicos que poderiam fazer alguma coisa para que, pelo menos esportivamente, o Santos tivesse um respiro, ainda que o caos continuasse fora dos gramados. O Santos era quem tinha a melhor situação. Tudo bem que era muito parecida a situação do Peixe com Bahia e Vasco, mas na minha visão, o Santos pegou um adversário mais fraco que os dois e nenhum deles estavam de fato disputando algo no campeonato. Matematicamente, o Atlético tinha chances, mas precisaria aplicar uma goleada em seu jogo e o Palmeiras também ser goleado, o que tornaria bem difícil a situação de título pro Galo. E o Santos foi o único que entrou no intervalo perdendo e sendo rebaixado. Os outros dois faziam seus deveres de casa. Aquele primeiro tempo do Santos, em um dos jogos mais importantes da história do clube, demonstrou que o time de fato merecia cair. Não os torcedores, não os funcionários talvez, eles não mereciam passar por isso, mas o grupo de jogadores merecia. É revoltante ver a falta de vontade do time em permanecer na Série A. Não foi apenas falta de qualidade, foi falta de vontade. O time não criava e mesmo no segundo tempo, tendo feito um gol cedo, não apresentou aquela gana de continuar, não ofereceu tantos riscos ao Fortaleza. Foi uma postura de quem de fato não achava que aquilo que estava acontecendo diante de seus olhos poderia de fato se concretizar. É incrível como o Santos esboçou uma reação. Tiveram uma boa sequência no final e realmente parecia que seria mais um ano em que o Santos briga na parte de baixo da tabela, mas acaba se salvando. Eles venceram o campeão Palmeiras fora de casa, cara. E 2 jogos depois tomavam um 7-1 do Inter. Tem muitos jogos que poderiam ser diferentes. Só na reta final teve o jogo contra o São Paulo na Vila que o Santos foi dominado desde o primeiro minuto de jogo. E era um São Paulo sem Lucas, Caleri e Nestor. Esse seria um bom jogo para arrancar uma vitória. Teve um empate contra o Cuiabá 2 rodadas antes, que o Santos até controlou mais o jogo, mas ofereceu pouco perigo. O torcedor brasileiro vem vendo ano após ano a queda de um gigante do país. Antes, eram vários que poderiam se vangloriar de nunca terem sido rebaixados da elite do futebol nacional. E quando chegamos ao seleto grupo de apenas 3 gigantes sem queda, mesmo vendo todos os exemplos recentes, parece que o Santos não acreditou que esse raio cairia na Vila. E esse foi o maior erro dentro de campo. Fora dele, é um grande exemplo do que não fazer com as finanças do clube. Quando o Laor aceitou o Robinho em 2010, mesmo estando quebrado, ele provavelmente não achou que seria algo prejudicial ao clube. Pensou apenas no momento, que mal teria trazer um ídolo de volta ao clube. Bom, é esse pensamento que se repete cada vez mais no futebol brasileiro e que leva tantos clubes a tomarem decisões que a longo prazo acabam com a instituição. E com certeza, essa queda do Santos já vinha sendo arquitetada há mais de 10 anos. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e para fechar de forma rápida, peço sua inscrição no canal, o seu comentário aí embaixo sobre a situação que levou à queda do Santos e até a próxima análise de Trave a Trave.